Eu passei por uma transição de carreira aos 30 anos com 2 filhos. Vem que eu vou te contar um pouquinho dessa história. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória e eu quero trazer aqui para vocês algumas dúvidas que muitas mulheres, né, muitas mães têm e me perguntam sobre a transição de carreira. Primeira coisa, como que foi a minha trajetória? Eu era do direito, eu trabalhava no Ministério Público, era assessora jurídica, eu nunca me senti realizada estando ali profissionalmente. E nem quando eu fui advogada, sabe? Nunca me senti. Sabe quando você olha para aquilo e você fala, nossa, eu nasci para isso, eu gosto disso, é cansativo, é difícil, mas eu gosto. Então, eu não sentia isso com direito. Eu sentia que eu precisava muito estudar, eu precisava muito passar no concurso, então vinha muito essa cobrança, né, para cima de mim, que eu mesma colocava, nem eram as pessoas, porque eu queria dar conta, mas não era um assunto que eu gostava. E eu lembro que a psicologia ela sempre esteve presente na minha vida. Então, desde quando eu fiz o direito, eu lembro que eu peguei as obras do Freud. Hoje eu nem trabalho com a psicanálise, mas eu lembro que eu peguei e eu lia e eu achava aquilo o máximo, né? Então, assim, eu percebo olhando para trás que eu sempre tive essa paixão pela psicologia, mas eu não havia de fato encarado ela de frente. Talvez porque eu tinha medo de que eu não fosse dar conta. Nós vamos conversar sobre isso. Mas enfim, foi quando a minha chefe viu eu terminando de fazer um atendimento a uma pessoa que tinha esquizofrenia na época, né? E aí ela falou, ela chegou em mim e falou, Laís, por que você não vai fazer psicologia? Abriu vestibular, por que você não tenta? Aí eu comecei a pensar sobre isso, falei: "Quer saber? Acho que eu vou tentar". E eu já tinha feito a pós em psicologia jurídica, então eu já tinha, assim, meio que caminhado, dado um jeitinho de colocar a psicologia na minha vida, né, sem ter que assumir a responsabilidade de uma nova faculdade. Na época eu ainda não tinha filhos, né, então eu fui para a faculdade, comecei e foi difícil para mim continuar no trabalho. Primeiro, porque eu tive uma perda gestacional. Eu estava muito estressada, para falar bem a verdade. Eu estava assim à beira de um burnout. E aí a minha psicóloga me alertou e eu tive uma perda gestacional, então para mim foi muito difícil continuar, né? E aí eu precisei conversar com a minha chefe, falar que eu não continuaria, enfim. E dei continuidade ao curso. E aí entra um ponto muito importante, gente. Por quê? Eu tive condições de ser sustentada durante o curso. O que não quer dizer que é fácil, é bem difícil, né? A gente ter que aceitar isso. Mas eu tive essa condição e eu aproveitei. Então, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa olhar o contexto da pessoa. E essa é uma premissa básica da psicologia. A gente precisa olhar o contexto. Então, talvez hoje no seu contexto não seja um contexto fácil para fazer essa transição da forma como eu fiz. Talvez você cuide de alguém com necessidades especiais, talvez você são tantos os motivos, né? Talvez você precise do dinheiro para sustentar, para ajudar em casa. Então, é uma decisão que vai precisar muito de ser pensada dentro do seu contexto, tá? Então, não tome totalmente a minha história para si, como se fosse apenas isso. Então, aí foi quando eu decidi sair do trabalho e eu comecei a fazer psicologia, eu me apaixonei, eu me encantei pela psicologia baseada em evidências, né? Comecei a estudar por fora, até porque a faculdade de psicologia, ela deixa a desejar em muitos pontos, né? Hoje da psicologia moderna, mas foi quando eu comecei a pesquisar mais, fiz formação em terapia cognitivo-comportamental, em terapia de aceitação e compromisso. Durante a faculdade, eu me dediquei. Quando eu estava no meio da faculdade, mais ou menos, eu engravidei do meu outro filho, né, do Miguel. Enfim, ele nasceu, então, no contexto de faculdade, né, tem toda uma situação lá na faculdade, você pode pedir licença, enfim, tem toda uma situação que você pode ter ali dentro da faculdade, e foi isso que eu fiz. Foi difícil, foi muito difícil. Alguns professores não entendem, assim, e é interessante, né? Vem de mulheres, geralmente, mas não entendem a sua situação. Mas deu tudo certo. Consegui passar por essa fase, voltei para o presencial, né? Tudo certinho. E aí, continuei focada. Comecei os atendimentos, as matérias práticas e foi maravilhoso, né? Me apaixonei pelos atendimentos, enfim. Depois disso, eu engravidei, já no final da faculdade eu engravidei da minha segunda filha, né? Ela, ela tinha 1 mês quando eu me formei, quando eu colei grau. Não foi difícil, foi bem leve, o final foi bem leve. Enfim, foi uma transição tranquila. Tranquila do meu ponto de vista, porque eu sempre fui uma pessoa que exigiu muito de si. Então,
Para mim foi tranquila. Mas assim, não que seja fácil, tá? Tranquilidade não é sinônimo de ser fácil. Foi difícil. Foi difícil, principalmente, eu abrir mão das coisas que eu já havia criado uma expectativa e que a minha família, pessoas que gostavam de mim também haviam criado uma expectativa, e eu precisar ter que abrir mão disso tudo, dessas emoções envolvidas, né, de tudo isso, em prol do que eu acreditava que era o melhor para mim. O que eu quero falar para você hoje? Quando você toma uma decisão, tome ela por inteiro, tá? É isso que vai sustentar a sua virada. Você precisa tomar a decisão por inteiro. Você precisa se dedicar a isso, né? Você precisa valorizar o processo, porque a gente às vezes foca muito no resultado e a gente não foca no processo. E, gente, o quanto o processo é importante, porque o processo é o que nos aproxima de nós mesmos e nos aproxima do outro também. Então, é a sua história que vai importar. Né, no final das contas. E construir uma rede de apoio, seja com professores, amigos. Né? Eu tive muito essa rede de apoio durante a minha transição, tive muitos amigos que me apoiaram. Apesar de não ter tido apoio com a criação dos filhos e tal, né? Não tenho parentes próximos nem nada, mas essa parte de apoio dos amigos, dos colegas da faculdade eu tive. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para quem chega até o meu consultório, né? Pacientes, principalmente, que estão passando por uma transição, às vezes estão grávidas, estão com filho pequeno. Eu falo, olha, conte, sinalize o que você está sentindo para os outros, para que eles possam também servir de apoio para você, para que eles possam saber o que fazer, porque se você não fala, as pessoas não sabem. Então, essa é uma dica que eu dou para você. Construa essa rede. Não precisa ser com familiares, construa essa rede com pessoas próximas também, tá bom? Tenha noção de que a transição, ela envolve risco. E eu falo muito isso, a pessoa às vezes me pergunta, Laís, como que você sabia que ia dar certo? E eu falei, não, eu não sabia, eu arrisquei e deu certo. Então, assim, é um risco, você tem que estar preparado para o risco. O que eu fiz, no meu caso? Eu decidi, era um risco, mas eu decidi aumentar as chances de dar certo. Então eu dei tudo de mim, né? Eu investi aqui no Instagram, no YouTube. Agora que eu tô investindo no YouTube, mas eu investi no Instagram, investi nas redes sociais de forma geral e decidi que esse seria o meu caminho. Vieram julgamentos, eu comecei na época de estudante, eu lembro que pessoas próximas falaram, mas você não é psicóloga ainda para ficar agindo como se fosse, apesar de eu nunca ter me apresentado como psicóloga na época de estudante, sempre fui muito claro que eu era estudante, mas valeu a pena, até porque antes mesmo de eu me formar, já tinham pessoas, né, interessadas e tudo no meu trabalho, e eu nem podia atender ainda, mas enfim, é importante você entender esses riscos, né? Esses riscos, esses limites que você tem também. E entender que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas e o que você pode fazer para aumentar as chances de que dê certo, né? Eu gosto muito de fazer esse exercício quando eu tomo uma decisão. E acho que é muito importante a gente desenvolver isso. O que eu diria se você está começando agora, né? Se você tá dando esse passo assim desafiador na carreira, eu diria para você, vá no seu tempo, conheça a sua trajetória, conheça os seus gostos, não se compare aos outros. Entenda que a sua história é sua. Né? E cada pessoa tem uma história e é isso que faz a gente ser único. Então, essa história que eu tô trazendo aqui hoje para vocês nesse vídeo, ela retrata a minha vivência, né? Quem eu sou. E isso te inspira. Se você está assistindo é porque provavelmente você se identificou com alguma coisa que eu falei, alguma coisa fez sentido. Então, valorize o que você já construiu. Não abra mão de tudo, né? Por um tempo, eu pensava assim, não quero mais saber do direito, cortei o direito da minha vida e é daqui para frente. Hoje eu já vejo de outra forma, o direito faz parte de quem eu fui, né? Faz parte da minha história. Então, como que eu posso integrar tudo isso a quem eu sou, ao que eu quero alcançar? É uma história, é uma bagagem. Então, não se compare com os outros. Você tem a sua própria bagagem, você tem as suas próprias características, você tem o seu próprio jeito de ser, né? E persista.
persista, sabe? Às vezes a gente tem que ter insistência nas coisas, porque as coisas elas não vêm no tempo que a gente gostaria que elas viessem. Então, é importante que você tenha, assim, essa persistência, que você desenvolva essa paciência, essa tolerância, que você desenvolva também a exposição, estar, né, presente na vida das pessoas, às vezes nas redes sociais, falando e usando aquilo que você tem de melhor, né, para poder ajudar e também para poder construir a sua carreira. Se essa conversa de alguma forma te ajudou, te inspirou, te ajudou a enxergar as coisas com mais clareza, te ajudou a criar um pouco de coragem de tomar uma decisão, por favor, deixe o seu comentário, me fala, me dê um feedback, tá? Deixe sua curtida, me mostra se você está se organizando, né? E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui nesse primeiro vídeo do meu canal, que agora vai. Agora vai, gente. Vamos que vamos, que agora vai. Muito obrigada por estarem aqui. Por favor, interajam comigo, isso é muito importante para mim, tá bom? E me sigam no Instagram. Tchau, tchau, gente.